Bom, meus amigos, saúde a todos, muito bom dia. Bom, meus amigos, antes de iniciar aqui o recado de hoje, né? Desde já agradecendo às novas inscrições, aos novos inscritos e dizer para vocês que em outubro estou programando a ideia, né, da premiação, privilegiar os inscritos no canal que estão acreditando nesse nosso projeto, nesse nosso trabalho. Meus amigos, no último vídeo, né, que eu fiz sobre os dois finalistas, né, da Copa Sul-Americana, já fiz sobre os dois finalistas da Conmebol Libertadores 2022, agora chegou a vez da competição considerada a mais democrática do país. Sim, meus amigos, falando da Copa do Brasil, nesta semana, conhecemos os dois finalistas da competição. Como já iniciei no vídeo que falava sobre os quatro semifinalistas, eram 92 clubes. Nas semifinais restaram 4, agora restaram 2. De 92 clubes, restaram 2. Meus amigos, dos 4 semifinalistas que chegaram, né, a essa fase, né, apenas uma equipe iniciou a competição desde o começo. Essa equipe foi o São Paulo, meus amigos. O São Paulo iniciou a Copa do Brasil 2022 desde a primeira fase, contra o Campinense na Paraíba, com jogo único 0-0. Teve muitas dificuldades, né? Teve alguma dificuldade, mas o São Paulo conseguiu se classificar. Logo em seguida, a equipe do Manaus, tá? 2-0 no Morumbi, o São Paulo avançando para a próxima fase, para a terceira fase, onde enfrentaria a equipe do Juventude. Aí sim, já 2 jogos, jogo ida, jogo volta. Na ida, no Alfredo Jaconi, um empate na Serra Gaúcha, 2-2, o São Paulo teve que buscar esse empate. No jogo da volta, São Paulo 2-0 na Arena Barueri. E o São Paulo avançou nas oitavas, onde encararia o clássico, o choque rei. Quis o destino que houvesse um choque rei nas oitavas. Aliás, foi uma rodada repleta de clássicos, de jogos assim para sacudir com a emoção do torcedor que curte o futebol brasileiro, tá? São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo fizeram um duelo assim acirradíssimo, 1-0 para o São Paulo no primeiro jogo, no jogo da ida no Morumbi, e no jogo da volta no Allianz Parque. Foi um jogo que teve assim de tudo. O Palmeiras teve a oportunidade assim de matar o São Paulo já no começo do segundo tempo, abriu 2-0 já ali nos primeiros minutos, antes dos 20 minutos já estava 2-0 para o Palmeiras, né? E no segundo tempo, o Palmeiras teve ainda uma oportunidade para fazer o terceiro, mas Rafael Veiga desperdiçou a cobrança. E o que aconteceu? O São Paulo passou a acreditar, depois desse lance desperdiçado, que poderia, né, ocasionar um terceiro gol, e o São Paulo chegaria ao seu primeiro gol, né? Conseguiu descontar com o Luciano, convertendo a cobrança de pênalti, e o São Paulo forçando essa disputa para os pênaltis. Nos pênaltis, o São Paulo conseguiu eliminar o até favorito Palmeiras nesse confronto. Então o São Paulo foi às quartas. O São Paulo enfrentou nas quartas a equipe do América Mineiro, muito bem treinada pelo técnico Wagner Mancini. São Paulo 1-0 no jogo de ida, no jogo da volta 2-2 lá no Independência. Teve de tudo também nesse jogo, diversos ingredientes, mas São Paulo com o Miranda expulso, o América Mineiro que começou, o São Paulo começou fazendo já 2-0 no primeiro tempo. O América Mineiro encontraria o seu gol no finalzinho do primeiro tempo, um pênalti para lá de discutível, tá? O América Mineiro diminuiu, descontou e no segundo tempo chegaria ao empate. Estou contando já com a expulsão, né, do Miranda. O Miranda já teria sido expulso, né, e isso facilitou os trabalhos ali da equipe do América Mineiro, muito bem dirigida, muito bem comandada pelo técnico Wagner Mancini. Mas ficou nisso. São Paulo conseguiu segurar a pressão, 2-2, e o São Paulo garantido nas semifinais para cruzar o caminho com o Flamengo. Meus amigos, como eu já havia dito, o São Paulo foi a única equipe dentre os 4 semifinalistas que iniciou a competição desde a primeira fase, desde o pontapé inicial. Já Flamengo, Fluminense e Corinthians
iniciaram a Copa do Brasil a partir da terceira fase. Por quê? Porque ambos estavam na disputa da Copa Conmebol Libertadores. Vamos aqui traçar rapidamente como que foi o caminho até chegar às semifinais e conhecermos os dois finalistas. O Flamengo iniciou a sua trajetória, iniciou a sua saga, né, pelo tetracampeonato da Copa do Brasil, em busca, né, do tetracampeonato, em Teresina, contra a equipe do Altos. O Altos participando de Brasileirão Série C, mas o Flamengo, o fato é que foi um jogo assim repleto de ingredientes. A torcida piauiense lotou o estádio Albertão, cerca de 40 mil torcedores, 40 mil espectadores para ver Altos 1, Flamengo 2. Assistiu aquele golaço de bicicleta do Manuel, camisa 9. O Altos que até deu muito trabalho para um Flamengo então dirigido pelo técnico português Paulo Souza. A essas alturas, a equipe do Flamengo estava ali com um grupo meio que assim, não tinha assim tanta confiança, esperava-se muito mais pelo elenco que tinham à disposição. O Flamengo um baita elenco, um super elenco, mas não condizia, né? Este elenco que tem à disposição, isso é de verdade. O elenco que tem à disposição não fazia jus ao desempenho apresentado nos jogos. Mas o fato é, o Flamengo iniciou a competição da Copa do Brasil ainda sob o comando dos trabalhos, né, do português Paulo Souza, com contestações e tudo mais, mas o Flamengo veio aqui a Teresina, soube superar as características adversas, né, temperatura, mas em compensação com um apoio maciço do seu torcedor. A torcida veio em peso, apoiou, empurrou e o Flamengo conseguiu uma virada para cima do Altos. Então nesse jogo, no Albertão, teve de tudo, diversos ingredientes, né? Altos 1, Flamengo 2, no jogo da volta em Volta Redonda, Flamengo 2, Altos 0. E vem a próxima fase, vem as oitavas de final, Flamengo já com um embate mais duro, né, diante do Atlético Mineiro, atual campeão da competição, tá? Primeiro jogo em Belo Horizonte, no Mineirão, Flamengo já sob os trabalhos, já sob o comando de Dorival Júnior. Dorival Júnior já tendo à disposição aquela cavalaria, né? E o Flamengo começou perdendo, né? Isso é de verdade. Atlético Mineiro 2, Flamengo 0, e o Flamengo buscou um gol que facilitou os trabalhos para o Maracanã. No Mineirão, no jogo de ida, 2-1 para o Atlético Mineiro, e no jogo da volta no Maracanã, o Flamengo faria uma partida quase que perfeita, com muita entrega dos jogadores, muita intensidade, volume de jogo, e o Flamengo conseguiu fazer 2-0, classificando-se às quartas de final. Passaporte do Flamengo às quartas de final. Nas quartas de final, o Flamengo enfrentaria o Atlético Paranaense, atual vice-campeão da Copa do Brasil. O primeiro jogo no Maracanã, tiro, porrada e bomba. Essa que é a grande verdade. O Flamengo teve todas as oportunidades para massacrar o Furacão, muito bem comandado, muito bem dirigido pelo técnico Luiz Felipe Scolari. O Flamengo teve todas as oportunidades, mas não foi possível furar o bloqueio paranaense. O Bento fez belíssimas intervenções. O sistema defensivo do Furacão, do Atlético Paranaense, comportou-se muito bem e conseguiu segurar a pressão e levar um 0-0 para o segundo jogo. No segundo jogo, na Arena da Baixada, com a sua torcida alucinada na Arena da Baixada, né, na casa do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense até tentou, Luiz Felipe Scolari tentou fazer uma forma, neutralizar, para que o losango do Flamengo não causasse maiores estragos. Mesmo assim, mesmo diante de todo esse ímpeto por se defender, poucas oportunidades de criação, poucas oportunidades de fato de criar jogadas que levassem perigo de fato à meta defensiva do Flamengo, não deu. O Flamengo conseguiu, né, nesse sistema que o Luiz Felipe Scolari atribui como losango, o losango do Flamengo, uma jogada muito bem tramada, muito bem trabalhada, onde Rodinei consegue ir até ali nos limites
né, da linha de fundo, né, conseguiu cruzar para Pedro aquela bicicleta espetacular. Aquela bicicleta espetacular faria o Flamengo chegar às semifinais e medir forças com um valente São Paulo. Nas semifinais, Flamengo e São Paulo e Flamengo. Primeiro jogo no Morumbi. São Paulo, apesar de ter a ciência, ter o conhecimento que o Flamengo, um elenco muito mais robusto, um Flamengo com muito mais recursos, mas o São Paulo foi para cima. São Paulo foi para cima. E qual que foi a estratégia do técnico Rogério Ceni para tentar, quem sabe, neutralizar um pouco mais os ímpetos desse fortíssimo Flamengo? Tentar explorar o seu jogo pelas beiradas. É isso mesmo, meus amigos. Tentar explorar o jogo pelas beiradas. Ali, possíveis vulnerabilidades do time carioca. Talvez ali com o Felipe Luiz. E ali, pelas beiradas, o São Paulo tentaria fazer o seu jogo. Tentar fazer o seu jogo. Usando as beiradas contra o Flamengo, tendo a oportunidade de atacar os espaços, os lados, para combater os do Flamengo, que seriam vulneráveis. Visando, nesse sentido, talvez povoar o meio de campo, visando sustentar a marcação. E de fato, conseguiu até, segundo especialistas, colocar o Flamengo nas cordas. Foram cerca, meus amigos, de 26 finalizações. Cerca de 26 finalizações. Só que apenas uma entrou. Foram mais ou menos umas 4 ou 5 com chances reais de gol. Mas o fato é que o goleiro Santos fez intervenções maravilhosas. Foram intervenções maravilhosas, com 2 bolas na trave, tá ok? O fato é que o Flamengo, em cerca de 6 ou 7 oportunidades, marcou 3 gols. É isso que eu chamo, meus amigos. O Flamengo, além do seu elenco robusto, de ter peças de reposição, muito mais recursos, o time do Flamengo tem uma excelente precisão. O Flamengo foi preciso, o Flamengo foi cirúrgico e conseguiu, apesar do São Paulo ter tido um belíssimo volume de jogo, muita intensidade, São Paulo acreditou, São Paulo atacou, São Paulo buscou de fato tentar competir com o Flamengo. Mas o Flamengo teve mais precisão e em cerca de 6 ou 7 oportunidades teve precisão em 3 delas. São Paulo 1, Flamengo 3 no Morumbi, e no jogo da volta no Maracanã nesta semana, na quarta-feira, dia 14 de setembro, o Flamengo, com sua torcida e tudo mais, abriu o placar com 1-0, tá? Um gol, antes até teve um gol corretamente, né, anulado, né, do Pedro ali na bafa ali, tudo mais e tal, mas o fato é que o Flamengo venceu o jogo, 1-0, uma belíssima jogada, muito bem tramada, né? O Flamengo é aquele time, apesar do São Paulo ter conseguido fazer um sistema de marcação interessante, o fato é que o Flamengo consegue achar espaços. E eles vão, como se fosse uma espécie de costura. João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Gabriel, Pedro, todos esses se articulam e fazem, de fato, ajudam a construir esse losango proposto pelo técnico Dorival Júnior. O fato é que eles saem costurando e eles conseguem sair da marcação imposta pelos adversários. E foi mais ou menos isso que aconteceu. No momento que Reinaldo poderia ter, se ele tivesse talvez esticado um pouco mais a perna, talvez teria interceptado a jogada. Como isso não aconteceu, a bola chegou limpa para o Arrascaeta foi costurando e bateu na saída do Jandrei, que fez até um bom jogo em relação à partida do primeiro confronto, do jogo de ida. Flamengo 1-0, São Paulo ainda buscou oportunidades, teve bola do Luciano na trave no segundo tempo, oportunidades que o Patrick também tentou ser bastante útil, fez até um jogo discreto, um jogo razoável, mas o fato é que o Flamengo soube sim ter uma defesa bem composta por Léo Pereira, por Davi Luiz,
Rodinei também ajudando bastante ali também na marcação, apesar de ser um ala direito. O fato é que o Flamengo não fez esse jogo assim para se esforçar bastante, para se esforçar muito, se esforçar em jogar futebol. O fato é que o Flamengo soube sim administrar e conseguiu segurar a vantagem sem mais problemas. Ali encerrava a participação do São Paulo em mais uma Copa do Brasil. E o Flamengo chega à sua oitava decisão, pela oitava vez, o Flamengo chega a mais uma decisão de Copa do Brasil. No outro confronto, meus amigos, Fluminense e Corinthians e Fluminense. O Fluminense também iniciou a competição a partir da terceira fase. O Fluminense eliminou o Vila Nova na terceira fase. Nas oitavas, o Fluminense teve que medir forças contra o Cruzeiro, maior campeão da competição, são 6 conquistas até aqui. Nas quartas, o Fluminense avançou, né? Eliminou o Cruzeiro nas oitavas de final. Nas quartas de final, a equipe do Fluminense enfrentou a equipe do Fortaleza. Foi um jogo também repleto assim, de diversos episódios, com muita polêmica, principalmente teve no primeiro jogo também, no Castelão, mas no segundo jogo também teve muita polêmica. Um pênalti altamente discutível, marcado a favor do Fluminense, quando a partida estava 2-0 para o Fortaleza, em pleno Maracanã. No Castelão, esse jogo Fortaleza 0, Fluminense 1, e no segundo jogo, na disputa de fato, na decisão da vaga, o Fluminense arrancou um empate diante do Fortaleza, 2-2, o suficiente para chegar às semifinais e medir forças contra o Corinthians. Contra o Corinthians, meus amigos. O Corinthians também iniciou a competição na terceira fase, iniciando contra a Portuguesa Carioca, que disputou o Brasileirão Série D. Em seguida, o Corinthians clássico nas oitavas diante do Santos, uma vitória 4-0 já no primeiro jogo, na Neoquímica Arena, e no jogo da volta o Corinthians perdeu na Vila Belmiro por 1-0 para o Santos, mas placar agregado, 4 para o Corinthians, 1 para o Santos, e o Corinthians nas quartas de final. O Corinthians nas quartas de final teve que medir forças contra a equipe do Dragão, a equipe do Atlético Goianiense. No primeiro jogo, 2-0 no Antônio Ascioli para o Dragão, para o Atlético Goianiense, e no jogo da volta o Corinthians fez 4-1. Quer dizer, teve poder de reação. A equipe comandada pelo técnico Vitor Pereira mostrou o poder de reação e o Corinthians fez 4-1, classificando-se às semifinais. Fluminense e Corinthians fizeram um jogo movimentadíssimo, primeiro jogo no Maracanã, um jogo movimentadíssimo. O Fluminense com muito volume de jogo, esse sistema proposto, né, pelo Fernando Diniz em subir as suas linhas de marcação e provocar uma equipe de fato bastante reativa, com muito volume de jogo, muita intensidade. O Fluminense teve oportunidades para fazer 3-1 de repente, e na oportunidade desperdiçada, onde faria um possível terceiro gol, Corinthians jogando ali no seu sistema, né, sem fazer o Corinthians pouco criativo. O Corinthians foi pouco criativo nesse jogo e ainda assim conseguiu arrancar um louvável empate do Maracanã. No jogo da volta, nesta semana, na quinta-feira, 15 de setembro, aí sim, Corinthians empurrado pela sua fanática torcida na Neoquímica Arena, Corinthians já teve um poder de criação muito maior. E o time com Renato Augusto, o time acaba crescendo muito de produção. Cresceu muito de produção. Mas o placar de 3-0 foi um placar considerado exagerado. O placar de 3-0 foi considerado exagerado. O Fluminense fez um jogo dentro das suas possibilidades. O Fluminense também teve bolas na trave. Uma cobrança de falta do Arias bateu na trave. Esse poderia, por exemplo, até ocasionar um empate nesse momento. Só que o Fluminense teve as oportunidades e não conseguiu convertê-las em gol. E o Corinthians, cirúrgico como é a equipe do Corinthians que teve já um poder de criação, empurrado pela torcida, sentindo aquele frenesi, o Corinthians conseguiu fazer ainda o segundo gol e ainda saiu o terceiro numa infelicidade cometida pelo ex-palmeirense Felipe Melo. Corinthians chegando a mais uma decisão de Copa do Brasil, também em busca do tetracampeonato.
Aliás, os dois finalistas da Copa do Brasil buscam o tetracampeonato. Meus amigos, como eu sempre gosto, né, eu trago aqui rápidas informações. O que acontece? O Flamengo igualou com o Cruzeiro como o segundo clube com mais finais de Copa do Brasil. Em 26 participações, o rubro-negro chegou agora, né, a 8 vezes a decisão. 8 vezes. O Grêmio foi o que chegou mais, chegou em 9 ocasiões, chegou à decisão. O Grêmio é pentacampeão dessa competição. O Flamengo é tri, o Corinthians é tri, o Fluminense uma vez campeão em 2007 e o São Paulo é o clube que ainda não possui essa conquista. Seria uma conquista inédita, não foi dessa vez. São Paulo possui 19 participações, tá? Importante lembrar que de 2004 a 2010 a equipe paulista não disputou a competição, não disputou a Copa do Brasil, pois estava disputando a Libertadores, estava na disputa da Libertadores, né? Então em 19 participações, a melhor participação do São Paulo até aqui na competição foi no ano 2000, onde perdeu nos minutos finais para a equipe do Cruzeiro. O Fluminense possui até aqui 25 participações. 25 participações. Nestas 25 chegou 3 vezes a decisão. Chegou 3 vezes a decisão. Em uma delas foi campeão, em 2007. Já a equipe do Corinthians possui até aqui 27 participações. 27 participações, com 3 títulos nos anos de 1995, 2002 e 2009, e tendo sido vice em outras 3. Nos anos de 2001, para o Grêmio, né? Em 2008, para a equipe do Sport, o Sport Recife conseguiu ser campeão da Copa do Brasil, e em 2018 o Corinthians foi vice para o próprio Cruzeiro. É isso, meus amigos. Então, o que acontece? Para essa final, Flamengo e Corinthians e Flamengo, não se sabe ainda como que vai ser esse chaveamento, quem faz o jogo de ida, quem faz o jogo da volta. Meu prognóstico, o Flamengo é favorito pelo robusto elenco que Dorival Júnior tem à sua disposição. O momento do Flamengo é muito bom. O Flamengo de fato tem peças de reposição, muitos recursos, mas acredito que o Corinthians, como chegou à decisão, Corinthians acredito que tentará competir de igual para igual com o Flamengo, mesmo sabendo que o Flamengo é favorito no confronto. O Flamengo é favorito para chegar ao tetracampeonato da competição. Mas o Corinthians acredito que tentará sim competir. Vitor Pereira certamente estudará bastante o adversário. Acredito que o Corinthians aprendeu bastante com a eliminação sofrida do próprio Flamengo nas quartas de final da Copa Conmebol Libertadores de 2022. Meus amigos, então é mais ou menos isso, o enredo da Copa do Brasil. Eu fiz aqui, né, desses semifinalistas que chegaram, rápidas informações, rápidas. Em 143 jogos, São Paulo e Flamengo, mesmo com os resultados que se deram nesses dois jogos aí, 4 jogos aí das semifinais, o São Paulo com 56 vitórias, 40 empates, e o Flamengo chegou a 48 vitórias em 143 jogos. Já Corinthians e Fluminense e Corinthians, em 118 jogos, ficou tudo igual. 42 vitórias para o Corinthians, 42 vitórias para o Fluminense. Tudo isso em 34 empates. Meus amigos, mas na quinta-feira, aos 15 de setembro, uma homenagem do canal. Eu não podia deixar, né? Já iniciei em alguns vídeos anteriores, eu não podia deixar de fazer uma homenagem a esse grande clube do futebol brasileiro e, por que não, do futebol mundial, né? Meus amigos, esse clube nasceu de uma bola de futebol, tá certo? A figura do paulista Cândido Dias da Silva é pra lá mega, muito importante. Nessa época, apareceu na capital gaúcha a equipe de futebol do Esporte Clube Rio Grande. Teve também, né, a fortíssima influência de ingleses e alemães que jogavam nos times de Rio Grande.
haviam sido convidados para uma exibição na cidade. Ao 7 de setembro de 1903, o campo da várzea ficou rodeado de curiosos. Cândido, com sua bola debaixo do braço, estava entre eles com uma atenção redobrada. Foi então, aos 15 de setembro de 1903, que 32 rapazes se reuniram no Salão Grau, restaurante de um hotel da rua 15 de novembro, atual Rua José Montauri. Isso é uma narração, pessoal, do site do clube, localizado onde estão agora os fundos da Galeria Chaves, e deram início à história de um clube vencedor, disposto a superar todos os desafios. Carlos Luiz Borja foi eleito o primeiro presidente, sem jamais imaginar a projeção mundial que o recém-nascido clube um dia alcançaria. Com toda essa narração, meus amigos, essa participação de ingleses e alemães, eu estou falando nada mais, nada menos, meus amigos, que o Grêmio Futebol Porto Alegrense, na quinta-feira, chegando aos seus 119 anos de história, 119 anos de fundação. Um clube que dispensa comentários, tá? Um clube hoje figura no Brasileirão Série B, mas que nos meus prognósticos provavelmente vai conseguir o acesso. Um clube que é uma vez campeão do mundo em 1983, um clube que é pentacampeão da Copa do Brasil, um clube que é 2 vezes campeão brasileiro. Como diz o hino, até a pé nós iremos, para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Então, uma homenagem do canal a este enorme clube brasileiro, clube conhecido a nível mundial. E este é o recado que eu gostaria, acredito ter passado hoje. Eu fico por aqui, até uma próxima oportunidade. Saúde a todos, até mais.